Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão dos candidatos nas eleições municipais. No rádio, ela é mais cedo, ela é às 7 da manhã, repetindo ao meio-dia. E na televisão, ela começa às 1 da tarde e depois entra novamente às 20h30. Aulas da rede estadual vão ser retomadas este mês para alunos do terceiro ano do ensino médio. As aulas do pessoal da terminalidade, ou seja, o terceiro ano ou o quarto período do EJA, voltam agora dia 19, na outra segunda-feira. E uma pesquisa da UERJ sobre coronavírus no meio ambiente vai ter financiamento da ONU. Uma pesquisa da UERJ sobre o coronavírus no ambiente ganha financiamento da ONU, um reconhecimento internacional importante nesse período de pandemia. Não saia daí, a gente volta já. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de eleições. Faltando um pouco mais de um mês para o carioca ir às urnas e escolher prefeito e vereadores, a corrida eleitoral ganhou o reforço da propaganda gratuita no rádio e na televisão. A propaganda dos candidatos começou a ser veiculada nesta sexta-feira. O coordenador estadual da fiscalização da propaganda eleitoral comentou o início de mais essa etapa que antecede as eleições e falou sobre propaganda eleitoral gratuita. A propaganda eleitoral gratuita será transmitida a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro. No rádio, ela é mais cedo, ela é às 7 da manhã, repetindo ao meio-dia. E na televisão, ela começa às 1 da tarde e depois entra novamente às 20h30. Propaganda na internet. Esse ano, a eleição tomou uma proporção bem diferente, o seu processo de propaganda foi bem diferente por conta da pandemia. Já em 2018 já tínhamos percebido um crescimento na propaganda na internet, nas redes sociais, e esse ano, por conta da pandemia, se tornou ainda um instrumento mais importante. A propaganda na internet é realmente um instrumento fundamental, e nós temos que combater a desinformação ou a fake news. Não existe um crime formal de fake news. Não existe um tipo penal da fake news. O que existe são tipos penais, Nossa legislação precisa evoluir ainda, mas existem tipos penais como calúnia, difamação, injúria no próprio Código Eleitoral, na legislação penal comum também. Então, essas situações que não são verídicas, que são ofensas à honra, podem ser punidas. E é importante que o eleitor confira a informação que ele recebe, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja em que plataforma for, no Twitter, e não repasse essa informação sem conferir a sua origem. E há um estudo que mostra que aquelas notícias, aquelas mensagens mais polêmicas é que geram mais propagação. E essas mensagens mais polêmicas geralmente são as mensagens que trazem mentiras, que não trazem verdade. Então, é importante que o eleitor só repasse a informação se ele tiver a segurança, tiver confirmado a origem daquela mensagem. Proibição de comícios e passeatas. Em função da pandemia, nas eleições de 2020, a propaganda eleitoral foi iniciada agora em 27 de setembro, mas no estado do Rio de Janeiro, por conta de um decreto estadual, que foi calcado na vigilância sanitária estadual, em estudos científicos, se entendeu que até o momento não é possível a realização de comícios e passeatas e aglomerações de pessoas, de eleitores. Então, por enquanto, não vem sendo essa forma mais antiga de propaganda, mais tradicional, não vem sendo realizada por conta da necessidade da restrição
né, de aglomeração e do contato físico entre as pessoas. Há uma possibilidade que isso seja revisto, né, de acordo com a evolução, né, dos números, e se houver uma redução significativa do contágio, isso poderá ser revisto. E a emenda constitucional 107, que adiou as eleições, foi expressa no sentido de que o juiz eleitoral não pode restringir a propaganda, né, desse tipo, essa propaganda tradicional, a não ser, né, embasado em estudos técnicos realizados pela vigilância, pelas autoridades sanitárias. Regras para campanhas nas redes sociais. Nas redes sociais, a campanha ela pressupõe uma certa liberdade, pressupõe a ideia de que o eleitor vai buscar a informação, né, na rede social, vai buscar a informação na internet. Por conta disso, a ideia é que haja uma maior liberdade. O eleitor, então, vai buscar, procura, né, o seu candidato de interesse, procura o debate de interesse, e é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, né, dão uma maior liberdade na propaganda na internet. As críticas são permitidas, é claro que não pode haver ofensa à honra, não pode haver também fake news, né, ou desinformação, mas a ideia é que haja o debate de ideias, a liberdade de pensamento, para que o eleitor possa discutir aquilo que ele entenda pertinente. Então, na internet, né, a internet admite a propaganda é gratuita, não pode ser paga, tá? Admite-se também o impulsionamento, que é uma grande controvérsia, né? Inclusive, mesmo agora no período de propaganda autorizada, que há autorização. As aulas na rede estadual já têm data para recomeçar. Vai ser no dia 19 de outubro, mas apenas para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Serão ao todo 126 mil estudantes. Já os alunos da sexta série do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio não vão retornar às aulas presenciais este ano. A decisão foi anunciada pelo governador em exercício, Cláudio Castro. Já queria anunciar oficialmente que as aulas do pessoal da terminalidade, ou seja, terceiro ano ou quarto período do EJA, voltam agora dia 19, na outra segunda-feira. As aulas voltam, a ideia é que volte presencial para todos, mas eles terão a possibilidade também da aula online, vídeo. Nós temos um grande projeto de achar esses alunos. A proposta da Secretaria de Educação é que a gente faça planos para que as outras turmas, até o fim deles conosco, ou seja, o segundo ano, mais 2 anos, o primeiro ano, mais 3, eles sejam dados esse ano e mais o resto do conteúdo junto, sendo que eles também terão a possibilidade, como uma forma de reforço escolar, de estarem continuando a participar das aulas pós ainda, mesmo que já tenham saído. 10 de outubro é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A Escola de Magistratura do Rio elaborou uma cartilha online para orientar as vítimas de agressão e maus-tratos. 10 de outubro é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data marca os 40 anos de uma manifestação contra o então crescente índice de crimes contra as mulheres em todo o país. De lá para cá, houve a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, a tipificação de feminicídio, mas a quantidade de casos ainda choca. A Escola de Magistratura do Estado elaborou uma cartilha para orientar as vítimas, que pode ser acessada pelo site ou baixada em PDF, com informações sobre tipos de violência, sinais de possíveis agressões futuras e contatos para a realização de denúncias. A doutora Adriana Ramos de Mello é a juíza responsável pela idealização dessa cartilha tão importante. Quando é que a senhora identificou a necessidade de falar desse assunto e produzir um material? Então, é muito importante que as mulheres tenham informação, né? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei super importante, ela é conhecida por quase 100% da população brasileira, mas conhecê-la com detalhes, né, com informações sobre os direitos das mulheres, a gente observou que muitas ainda não conheciam, por exemplo,
quais as formas de violência, né, contra a mulher, quais as medidas protetivas de urgência que ela pode ter direito. Então, esse detalhamento é que a grande parte das mulheres, né, não tem. Então, nós pensamos em criar um material que fosse extremamente didático, fácil leitura, então ele não tem o que a gente chama bem no campo do direito, né, uma linguagem muito jurídica, uma linguagem acessível, certo. Então qualquer pessoa, mesmo sendo de outra área, né, tem condições de ler e compreender o que está escrito ali de uma forma bem simples e acessível. Então, esse material foi pensado naquelas mulheres, sobretudo mulheres que estão sofrendo a violência doméstica durante a pandemia e não sabe onde procurar ajuda, né? Então, ela acaba tendo também informações sobre a nossa rede aqui do Estado e do município do Rio de Janeiro, né? As delegacias de polícia, a Defensoria Pública da Mulher. Ela também tem informações sobre os centros de atendimento às mulheres, né? Centros psicológicos e sociais. Ela tem também, né, o telefone do Tribunal de Justiça, quer dizer, ela tem ali vários canais de denúncia também, né, para que as mulheres possam ter todas as informações sobre os seus direitos e também onde buscar ajuda e ajuda rápida, ajuda fácil, né? Então, a gente pensou nesse material com essa finalidade, de atingir meninas, adolescentes e mulheres que estão sofrendo com a violência doméstica, sobretudo nesse momento tão difícil de pandemia da Covid-19. É praticamente um manual, né, que a pessoa pode acessar sempre que precisar. Agora, nessa condição de pandemia, muitas mulheres se viram confinadas com seus agressores e muitas passaram a estrear nessa condição de vítima. Mulheres que até então não tinham sofrido nenhum tipo de violência e passaram a ser vítima. Todos os direitos dessas pessoas estão ali explicados, os tipos de violência que elas podem ser submetidas? Foi observado também, né, que as mulheres têm dificuldade, às vezes, de se perceberem como vítimas de violência, né? Então, a cartilha, ela explica, né, ela demonstra quais os sinais, né, de que essa mulher pode estar sofrendo a violência, né? Às vezes, porque são coisas, às vezes, muito sutis, né? São violências psicológicas que essa mulher vai sofrendo, ainda mais durante a pandemia, onde as pessoas estão confinadas no mesmo espaço doméstico, né? Muita gente trabalhando de forma remota, ou muita gente ficou desempregada durante esse período, então ficou ali do lado do seu agressor, às vezes com os filhos, compartilhando, às vezes o mesmo telefone para fazer aulas online, trabalho, quer dizer, os conflitos eles aumentaram, né? Então a gente vê que às vezes algumas mulheres têm dificuldade de perceber que aquele comportamento controlador, né? Até mesmo aquelas expectativas muito fora do normal em relação à mulher, porque a mulher tem que dar conta do trabalho, tem que fazer a comida, cuidar dos afazeres domésticos, às vezes ensinar os filhos nas atividades escolares. Quer dizer, a mulher tem que ser uma super mulher, uma mulher maravilha, né? Então, isso durante o confinamento, muitas mulheres, inclusive, adoeceram, né? Porque são tantas as cobranças e, às vezes, as humilhações, aquelas agressões do dia a dia, né? Humilhação, xingamento, aquele controle, por exemplo, do celular, né? Controle das ligações, quer dizer, isso tudo durante a pandemia se transformou num grande caldeirão de violência contra a mulher, né? Então, essa cartilha ela vem para ajudar a mulher a identificar-se como vivendo uma situação de violência e o que ela deve fazer e o que ela pode fazer desse processo, né? Sabendo que ela é uma pessoa sujeita de direitos, que ela tem os seus direitos, direito a ter uma vida livre de violência, sobretudo a violência doméstica, porque isso vai realmente causando aí prejuízo à saúde física e emocional dessa mulher. Você vai ver no próximo bloco. Pesquisa da UERJ vai ganhar financiamento da ONU. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar
com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Garantir mais segurança e transparência às informações pessoais coletadas por empresas públicas e privadas. Esse é o principal objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor em setembro. Sabe aquela mala direta de uma empresa que você nunca ouviu falar, mas que chega direitinho na sua casa? Pois é, ela pode ter comprado essas informações de uma empresa que você já é cliente. Mas a partir de agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados do Consumidor em vigor, as empresas que utilizarem as informações de um cliente poderão ser acionadas na Justiça. Sobre esse assunto, eu converso com o especialista em gestão e vendas, Marcelo Reis. Marcelo Reis, eu quero já agradecer pela sua participação. Marcelo, explica para a gente como é que vai funcionar essa lei na prática. Tá ótimo. Obrigado pelo convite. Bom, como é que funciona a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Acho que o primeiro ponto que é importante a gente frisar nessa lei é que ela vem justamente para, digamos, dar a quem é de direito a propriedade sobre os dados. E quem que é o dono dos dados? Somos nós como indivíduos, como clientes ou como cidadãos, né? O que acontecia antes é que muitas vezes você preenchia cadastros e informações que você não sabia por onde seus dados circulavam. E se as empresas utilizavam aquilo ou se passavam para outras empresas. Então, o que a lei ela traz agora? Ela fala o seguinte: o indivíduo ele é dono dos seus dados. E as empresas, elas não são mais, digamos assim, as detentoras e donas dos dados. Elas precisam se adequar e saber que o consumidor ele vai ter muito poder e pode a qualquer minuto também pedir para que seus dados sejam apagados ou editados, etc. Agora, Marcelo, qual o ganho para o cidadão com essa lei em vigor? Eu acho que, principalmente, o grande ganho da LGPD é você ter certeza do que está acontecendo com seus dados, né? Ou seja, você tem o poder sobre eles, você consegue, ao mesmo tempo, perguntar por que eles estão sendo utilizados, por que você precisa passar esses dados, qual vai ser, digamos assim, o objetivo que a empresa, né, vai ter com esses dados, e qual que é o ganho? Você evita que os seus dados circulem e você comece a ser abordado, às vezes, por telefones, por WhatsApp ou por e-mails, sem que você saiba. Isso é o melhor dos mundos, né? O pior é quando esses dados eles são vazados e acabam indo para dark web ou para outros lugares, onde você acaba capturando os dados, inclusive sendo, digamos assim, propenso a estar com problemas com hackers e outros tipos de ação. Agora, qual a importância dessa lei na relação empresa-consumidor? Eu acho que essa é a maior diferença, né? E principalmente quando você olha pelo ponto de vista do empresário ou das empresas, elas adoravam, né, quando chegavam e pediam informações dos clientes, porque elas podiam fazer aqueles e-mail marketings, etc., né? Daqui para frente, quando o cliente, né, o consumidor, ele chegar para uma empresa e ele conceder os seus dados, a empresa ela passa a ser a guardiã daqueles dados. Então, a empresa ela vai ter que provar que ela tem um lugar seguro para a guarda desses dados, ela precisa ter uma governança sobre eles. Então, você como cidadão, você tem que ficar o consumidor, você tem que ficar muito seguro de que você está passando a informação para as empresas. E, principalmente, eu acho que qual é o ponto importante nas empresas? É começar a questionar se eu preciso desses dados dos clientes. Todos eles, ou às vezes alguma parte. Alguns lugares a gente vai que a gente prepara um questionário que parece até uma ficha interminável.
E às vezes a empresa só precisa do e-mail da pessoa, mas ela quer saber CPF, endereço, aquele monte de informação. Quanto mais informação tiver daqui para frente as empresas, maior os riscos que elas vão correr. Então elas precisam também se reestruturar, entender o que elas precisam e fazer uma reengenharia de processos dentro delas e treinamento com seus funcionários para evitar que ela seja, no futuro, possa vir a ser, por exemplo, multada por um vazamento de dados. E uma pesquisa da UERJ sobre coronavírus no meio ambiente vai receber financiamento da ONU. Confira os detalhes na reportagem de Sérgio Costa. Uma pesquisa da UERJ sobre o coronavírus no ambiente ganha financiamento da ONU, um reconhecimento internacional importante nesse período de pandemia. Eu converso com o professor Heitor Evangelista, do Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais do Departamento de Biofísica e Biometria da UERJ. Professor Heitor, é muito importante que a gente dê essa dimensão do reconhecimento internacional. O que significa isso dentro desse cenário de pandemia? Bem, eu acho que todos nós tivemos a oportunidade de acompanhar o fato de que, quando a Covid chegou no Brasil, vários grupos de pesquisa e universidades, institutos de pesquisa públicos, eles se mobilizaram no sentido de contribuir tecnologicamente para essa questão. Então, você veja bem, hoje nós temos químicos que trabalharam na produção de álcool, estatísticos que desenvolveram modelos para o Brasil, além do pessoal da área médica, que atuou fortemente, o pessoal da engenharia, que desenvolveu equipamentos para os hospitais de campanha. Então, houve, na verdade, uma grande mobilização da comunidade científica, de professores, de alunos, que nesse contexto atuaram como voluntários nesse trabalho, né? Então, hoje a gente escuta muito pouco falar sobre isso, mas se você fizer uma pequena retrospectiva, você vai ver como tem vários elementos das universidades que atuaram dentro desse processo da Covid e que foi muito importante para amortecer o problema. Bem, o meu grupo de trabalho, nós sempre trabalhamos com a parte atmosférica, né? E como vocês sabem, dentro dessa questão toda da pandemia, um tópico que sempre ficou em discussão foi a questão da contaminação pelos aerossóis. E como a gente já tinha uma expertise nessa área, o que nós fizemos foi montar um grupo de trabalho, eu, basicamente, e meus alunos, né, voluntários. Nós transformamos todos os equipamentos que nós tínhamos no laboratório para aerossóis, que são aerossóis que você monitora normalmente, né? A gente monitorava já bactérias, a gente já monitorava fungos também no ar, né? E adaptamos tudo para o monitoramento de vírus, né? Por que isso? Porque essa era uma questão muito fundamental para a gente entender a dinâmica da doença. Então, nós modificamos todos esses equipamentos e começamos a fazer aqui no Rio de Janeiro vários trabalhos de monitoramento em áreas com aglomeração. Porque essa, na verdade, hoje a gente fala muito sobre essa questão da contaminação por aglomeração de pessoas, né? Mas, na verdade, são tudo muito baseado em aspectos teóricos, né? Modelos de dispersão de gotículas e coisas assim. Então, o que a gente queria iniciar nesse trabalho é fazer um monitoramento, ir para o campo e obter resultado, certo? Até porque a dinâmica, essa questão dos aerossóis para o Brasil, que é um país com clima muito quente, com muita radiação solar, com uma condição atmosférica diferente, ela pode ter uma dinâmica e uma resposta diferente para essa questão. Então, nós começamos a fazer esse trabalho, inicialmente em comunidades aqui do Rio de Janeiro, na favela da Rocinha e na favela do Morro Santa Marta, né, que são áreas que têm aglomerações de pessoas. E esse trabalho ambiental ele começou a crescer bastante e teve um envolvimento das comunidades muito grande, até ter uma oportunidade, né, as Nações Unidas, através da Agência Internacional de Energia Atômica, abriu um edital internacional aí para financiamento
de equipamentos para o monitoramento da Covid, né? E a gente achou importante entrar nesse edital e concorrer internacionalmente, porque, bem, hoje nós utilizamos a máquina que mede o vírus, né? Que é uma máquina de RT-PCR e uma máquina do hospital. Então, a gente queria e precisava de uma máquina, de um equipamento, de uma infraestrutura que pudesse atender às monitorações ambientais. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima!